Frente a Frente. Um oferecimento Banco BMG. Quem precisa tem. TV Canal 11, começando para você mais um programa Frente a Frente. Tivemos aqui a prefeita eleita do município de Areal, Valdete Brasiel. Tivemos aqui o deputado federal Áureo. E agora estamos recebendo o deputado estadual Nilton Salomão. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Frente a Frente. Obrigado pelo convite, estar aqui no programa que tem permitido um debate saudável, às vezes apimentado, mas de interesse da população. Deputado, começando, eu quero saber, é uma pergunta que eu faço a todo mundo. Quem é Nilton Salomão? Sérgio, Nilton Salomão é um filho de Teresópolis, não é? Nascido ali na Ermitagem, a chamada Volta do Ó, que cresceu em Teresópolis, enfim, de família simples, de meu avô libanês, não é? Com mais 3 irmãos, e que teve uma oportunidade na vida, que foi na dificuldade da infância, na dificuldade, né, da juventude, ter tido a oportunidade de, num concurso, se tornar funcionário público, funcionário da Caixa Econômica Federal, que me permitiu conhecer muito mais da vida, das pessoas, dos lugares. Então, resumidamente, eu te diria isso. Como começou a carreira política nisso tudo? Pois é, foi muito interessante porque eu nunca me imaginei político, e na Caixa Econômica era uma empresa que eu entendia, uma empresa importante para o Brasil, e na época do governo Collor, com a questão das privatizações, nós começamos a nos organizar para que importantes empresas do Brasil, tipo Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, não fossem alcançadas pela sanha do Collor da privatização. Então isso gerou um movimento que foi denominado MECAP, Movimento pela Ética e Competência na Administração Pública, no sentido de defender as empresas públicas, mas também levar qualidade de atendimento, de serviço às empresas públicas, de maneira que a população realmente são empresas importantes. E o MECAP, então, acabou me levando a atender um apelo dos meus companheiros de lançar uma candidatura a deputado estadual. Na verdade, nós seríamos inicialmente deputado federal, dada a esse tipo de luta. Mas também compreendemos que uma candidatura a deputado federal, dada toda a exigência e a votação, naquele momento não seria razoável. Então, nos candidatamos, fizemos, na primeira eleição, muito interessante, 10.900 votos. Fomos votados em quase todos os municípios do estado, porque aonde tinha a agência da Caixa Econômica, tinha os nossos companheiros, nossos amigos que defendiam essa bandeira das empresas públicas. Né? Deputado, essa primeira eleição foi quando? Essa foi em 94. E foi interessante, porque essa eleição em 94, quem está nos assistindo vai lembrar, ela foi anulada e teve uma segunda eleição. E aí, na primeira eu fiquei em segundo suplente, e na segunda eleição eu fiquei como terceiro suplente. E a possibilidade de eu assumir como deputado aconteceria só se a segunda eleição fosse anulada, que foi o pleito do Bernardo Rachman, o Bernardo Vôlei, que entendeu que tinha sido prejudicado e abriu um processo, e no final eu acabei sendo beneficiado, porque a primeira que tinha sido anulada voltou a ser validada. E os 2 prefeitos do meu partido, os 2 deputados do meu partido, se candidataram a prefeito, que foi o Eduardo Melraizen Rezende, e o Neto, que ainda hoje é prefeito de Volta Redonda, e se elegeram. E eu, então, assumi a condição de deputado estadual. E aí, Serginho, aconteceu um fato interessante. Veja, eu fui eleito com votos de todo o estado. Naquele momento eu tive 6.000 votos na cidade do Rio de Janeiro, tive 2.600 votos aqui em Teresópolis. Olha o que aconteceu. Eu morando em Teresópolis, vivendo em Teresópolis, começou a haver uma relação, né, de proximidade entre a população e o nosso mandato. E aí nós, passada a questão das privatizações, o nosso mandato acabou se dedicando
a região serrana. Então, naquele momento, nós saímos, em 94, de 2.600 votos, para a última eleição agora em torno de 20 mil votos. Quer dizer, houve uma mudança saudável, porque eu morando em Teresópolis, perto dos problemas da cidade, da região, era natural, um interesse maior. Os próprios governos do Estado passaram a me reconhecer, que inicialmente reconheciam como deputado defensor das empresas públicas, passaram a me conhecer como deputado da região serrana, especialmente de Teresópolis. Deputado, o senhor falou aí sobre eleição, né? E vamos, por exemplo, a última eleição de deputado. Tentaram, no meio político, a gente sabe das manobras, lançar muitos candidatos a deputado estadual para esvaziar a sua votação. Né? O que o senhor atribui isso? Esse tipo de... Isso é muito natural, porque por mais democrático que seja, há sempre o interesse de quem está no poder de ter maior domínio desse poder. Então, imagina um prefeito, de um modo geral, ele imagina o seguinte: um deputado é um concorrente do poder comigo, né? Então, é tradição nas cidades, de um modo geral, se fazer isso. E Teresópolis sempre se articula isso. Quer dizer, mas aí houve um fato interessante, porque se a comunidade política, pode dizer assim, se organizou com várias candidaturas, a população percebeu este movimento e percebeu também, Sérgio, uma coisa interessante: não é fácil eleger um deputado, estadual ou federal. Federal é muito mais difícil. Ela percebeu o seguinte: o Salomão, além de ter os seus votos aqui, ele tem votos fora da cidade, pelas suas leis, pelos seus relacionamentos. Então, a população me deu aqui 20 mil votos, que foi praticamente o dobro do segundo colocado na cidade à época, que foi o Cleiton Valentim, hoje presidente da Câmara. Deputado, essa questão que o senhor falou dessa corrente de poder, até que ponto isso prejudica o município, na visão do Nilton Salomão? Muito. Isso é um prejuízo inestimável. Não é? Por isso que o entendimento do que acontece nos bastidores nós temos. Agora, a população precisa perceber sempre isso. Porque, veja bem, se uma cidade tem um prefeito, um deputado, junto, por exemplo, ao governo do Estado, ao governo federal, há um fortalecimento. Não haveria uma época que o Salomão teve facilidade na prefeitura para poder ajudar a população? Olha, eu te diria que o momento mais saudável que nós tivemos, na minha condição de deputado, com o prefeito aqui, foi no último período do governo Roberto Petto. Eu tenho as minhas críticas ao governo Roberto Petto, mas reconheço que naquele momento onde nós fizemos um bom relacionamento, nós tivemos extraordinários resultados. Você veja, o término das casas de Fonte Santa foi facilitado porque o governo Roberto Petto permitiu que o governo do Estado agilizasse. O deputado conseguiu intervir para o município com o aval do prefeito. Exatamente, porque nós tínhamos ali uma condição favorável do governo do Estado, mas sempre há necessidade de intervenção do prefeito, de fazer uma determinada autorização, de acompanhar o processo. O gás, a chegada do gás natural, que foi uma luta de 6 anos, no governo Roberto Petto também, nós conduzimos todo esse processo pelo Estado e precisava, evidentemente, dar atenção para que pudessem serem liberadas as certidões, para agilizar, e aconteceu isso. Nós chegamos até a avançar, olha que interessante, nós chegamos a avançar da questão da regularização fundiária na Quinta Lebrão. Eu me lembro uma grande reunião que eu organizei com representantes do INSS, com o Ministério Público Estadual, lá no gabinete do prefeito, presença do Roberto Petto, à época, do Faria, que era o presidente da Câmara, em busca da regularização fundiária para que pudesse dar um título verdadeiro às pessoas que moram ali na Quinta Lebrão. Foi muito interessante. Depois, como houve insensibilidade do INSS, nós não colhemos esse resultado ainda, mas ainda vamos colher. Olha, estou conversando com o deputado estadual de Teresópolis, Nilton Salomão, residente aqui na nossa cidade, e eu vou aos comerciais e volto no programa Frente a Frente. Temos muito mais perguntas ao deputado Nilton Salomão neste programa da TeleTV. Continue conosco, eu vou a um breve comercial.
Para vencer as batalhas do dia a dia, é preciso ter agilidade e mostrar a sua força na hora certa. O Banco BMG bateu forte nos juros e abaixou as taxas do crédito consignado. Quando o assunto é oferecer o que você precisa, o Banco BMG é imbatível. Aproveite logo e faça seu crédito pelo 0800 724 3100. Banco BMG, quem precisa, tem. Eu sou médico, e ser médico é ser um apaixonado pela vida. Às vezes pela vida de quem eu nem conheço. Eu deixo a minha família para cuidar da sua. Abro mão do tempo com os meus filhos para ficar com os seus. Passo noites em claro para você dormir bem. Troco o fim de semana por plantões. Troco o cineminha pelas emergências. Vai ficar ótimo. Sou médico. Sou assim. Troco tudo pela sua saúde. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed. Somos médicos e isso faz toda a diferença. Para construir, reformar ou decorar, a Carrapeta tem o produto certo para você. Além da completa linha de elétricos e hidráulicos, a Carrapeta está ousando em iluminação com produtos diferenciados. Confira o showroom com spots, lustres, arandelas, lâmpadas e produtos em LED. A sensação do momento. Na Carrapeta, profissionais especializados orientam o cliente na escolha do produto certo. E há também encomendas por catálogo. E se você quer conferir pontas de estoque de iluminação, visite o Barracão, uma nova loja do grupo com produtos a preços populares. Carrapeta. Aqui tem qualidade. Estamos aqui na JB, 30 anos com você. Aqui você encontra menor preço, qualidade, bom atendimento, uma equipe altamente qualificada, os maiores e melhores profissionais do ramo. É mais querido e é o mais odiado. Aqui em Teresópolis também, na nossa cidade. Evidentemente, quando eu tomei a decisão de ir para o PT, você não pode ir para um partido como o PT. E eu fui, depois de ter uma vida longa no PSB e de ter uma rápida passagem pelo PMDB e pelo PMN, eu tomei a decisão de PT. Quando você toma a decisão de ir para um partido da envergadura do PT, você tem que saber que ali você tem, vamos dizer assim, uma cultura própria do PT. A cultura do PT, qual é? Primeiro é a decisão da maioria. E muitas vezes a maioria se impõe e faz com que a minoria que está em desacordo com aquela decisão, ela tenha que se submeter. Mas quando eu analisei isso, eu vi um ponto interessante. Existe no PT um negócio chamado cláusula de consciência. Quer dizer o seguinte: se você tem uma história, de defesa de alguma causa, se lá na decisão final da maioria do PT aquela sua defesa for prejudicada, você pode manter aquela posição. Eu te dou dois exemplos. Eu tenho uma posição histórica contra os cassinos no Brasil. Estudei muito isso e sou frontalmente contra. Se algum dia tiver alguma deliberação do PT sobre isso, tem lá na cláusula de consciência que eu escrevi e apresentei ao partido, a minha posição, eu estou resguardado. Da mesma forma a questão do aborto. É uma questão polêmica. Nós temos dentro do partido uma ala que é favorável, porque entende que isso é um direito da mulher decidir, e uma outra área que entende que não, é questão de respeito à vida que está acima dessa decisão da mulher, da qual eu me apoio. Portanto, eu tenho uma posição contra o aborto e tenho isso claro. Então, se tiver alguma situação, o Salomão tem essa posição. Então, agora, o partido aqui em Teresópolis, não é? No momento em que, isso não é só em Teresópolis, não, aconteceu em outros lugares, no momento que ele recebeu filiações, e no caso filiação do então Dr. Jorge Mário, que permitiu chegar ao partido alguém que ainda não tinha um histórico, não no partido, mas um histórico de lutas sociais, um histórico de posicionamentos políticos, ele correu o risco. Tá certo? E realmente pagou um preço alto. Porque ao receber o Dr. Jorge Mário, o Dr. Jorge Mário não
Isso prejudicou o senhor nessa eleição de 2012, deputado? Prejudicou porque quem conhece a nossa história, enfim, sabe da diferença, mas as pessoas, muita gente, mas o Jorge Mário estava no PT, o Salomão está no PT. Eu sempre digo o seguinte, há diferenças. Eu tenho lutas históricas. O Jorge Mário, ele assumiu várias candidaturas, mas não teve uma luta, dizer, o que ele fez de luta social, eu me lembro de momentos, de posições dele, que você via que não tinha nenhuma consistência, mas, enfim, teve um sucesso eleitoral e isso foi inegável. Deputado, esse medo da população sobre a questão do PT, que eu perguntei, o senhor falou que prejudicou a sua eleição, eu acho que a população tem a preocupação de muita gente de fora, muita gente indicada pelo próprio PT. Se Salomão algum dia vier a ser prefeito de Teresópolis pelo PT, qual a possibilidade dessa migração de pessoas indicadas pelo PT regional, nacional, como aconteceu, indicações de cacique do PT? Como seria isso? Olha, eu estou ouvindo a sua pergunta e lembrando aqui de conversas que eu tive com o deputado federal Jorge Bittar, que é um homem íntegro, que considero muito. Ele sempre dizia assim, Salomão, o governo, ele é político porque você ganha a eleição politicamente, mas o governo tem que ser técnico. Ele tem que ter capacidade da resposta para os problemas da sociedade. Quando ele não é técnico, quando ele é político só, ele causa desgraça, como aconteceu com o governo Jorge Mário. Agora, vamos também esclarecer o seguinte, o que se atribui ao PT da nomeação de todos esses secretários, alguns eram do PT, outros não. Por exemplo, nós tivemos nomeação de secretários ligados ao deputado André Corrêa, que era do PPS, quando veio um rapaz de Valença, parece que um outro de Caxias, não é? E até um outro que era ligado a Rio das Ostras. Nós tivemos a presença do José Alexandre, que ficou, não é, tão polêmico nesse processo todo, que era do PDT, que veio de Nova Friburgo, tá certo? Então, eram escolhas do relacionamento do Jorge Mário. Então, isso não foi todo o PT. Mas eu digo o seguinte, a primeira coisa que nós temos que fazer num governo, se nós temos competências na própria cidade, essas competências têm que ser escolhidas na cidade, os secretários têm que ser da cidade. Por quê, Serginho? Por uma questão simples. Eu tenho muitos amigos meus de fora que vêm a Teresópolis, às vezes me ajudar, discutir política e tal, e às vezes quando eles falam alguma coisa em Teresópolis, você ouve, mas você não vê o sentimento do problema. Agora, quem vive aqui sabe, conhece, percebe. Então, eu creio que a prioridade é sim, e deve ser sempre, das pessoas da cidade. Não quer dizer que você tiver uma pessoa significativa, importante, relevância, que possa trazer recursos, que possa ajudar o processo, mas a decisão inicial é aproveitar os valores da cidade. Nós temos bons valores aqui. Quando o deputado Nilton Salomão sentiu que o governo Jorge Mário iria para um caminho sem volta? Pela experiência política, pelo tempo que o senhor milita? Olha, você vai me permitir dizer uma coisa aqui que está mais no campo psicológico, no campo político. Fique à vontade. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que assim como os jogadores de futebol hoje, os clubes, estão colocando psicólogos ao lado para acompanhar, orientar, eu acho que muitos políticos deveriam também ter isso. E por que eu digo isso? Percebi, não é, na história do Dr. Jorge Mário, um homem também que lutou para vencer, para fazer uma faculdade, enfim, se tornar médico. No momento que ele assume o poder, não é, eu percebia que ele não havia naquela situação do poder, não é, como se tivesse ali, não é, uma compensação histórica pelas dificuldades da vida dele e algumas vaidades, porque o homem público, Serginho, ele tem que ser muito simples. Você pode observar, tem que ser muito simples. Olha o sucesso do Lula, simplicidade desse homem, tem que ter muita simplicidade. Então, a gente percebia algumas condutas dele. Veja, no momento que eu vou para o PT, eu fui oposição a ele na campanha, nós tivemos do lado de cá, isso, oposição a ele. No momento que eu vou para o PT, eu entro no PT como deputado, ora, a cidade teria então um deputado, um prefeito. Ao invés dele entender isso, aproveitar isso, discutir comigo os projetos, aproveitar a nossa presença, ele simplesmente passou a, vamos dizer assim, nos alijar de todo o processo. Eu me lembro na tragédia, ora,
eu dizia para ele assim, prefeito, eu tenho que montar um gabinete de crise, organizar isso, porque realmente é um drama muito grande, é muito difícil enfrentar tudo isso. E eu tenho uma história de gestão pública, eu tenho formação. Ele dizia assim, não, já está montado, já está aqui montado. E simplesmente não montou o que deveria ser montado, e a cidade pagou um preço grande, né? E depois fez toda aquela articulação que visava, não é, levar vantagens, como ficou provado na CPI da Alerj, não é? Tentou dar um golpe ainda quando montou aquela publicação, aquele registro lá em Rio das Ostras de uma declaração daquele empresário, que isso foi na sexta-feira, ele foi para a televisão dizer isso. Na terça-feira seguinte, na CPI, o empresário confirma, não, realmente recebi pedido de propina até de 50%. Então, acho que foi o aspecto psicológico que tomou conta daquela personalidade, daquele homem que, diante do poder, disse, bom, isso agora é meu, é minha hora de me dar bem. É a famosa mosca azul, né, deputado? No meio político se usa muito, né? É verdade. Olha, estou conversando com o deputado Nilton Salomão, vou para um brevíssimo comercial e tenho mais perguntas ao deputado Salomão. Continue conosco na TeleTV no programa Frente a Frente. Eu sou médico, e ser médico é ser um apaixonado pela vida. Às vezes pela vida de quem eu nem conheço. Eu deixo a minha família para cuidar da sua. Abro mão do tempo com os meus filhos para ficar com os seus. Passo noites em claro para você dormir bem. Troco o fim de semana por plantões. Troco o cineminha pelas emergências. Vai ficar ótimo. Sou médico. Sou assim. Troco tudo pela sua saúde. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed. Somos médicos e isso faz toda a diferença. Para construir, reformar ou decorar, a Carrapeta tem o produto certo para você. Além da completa linha de elétricos e hidráulicos, a Carrapeta está ousando em iluminação com produtos diferenciados. Confira o showroom com spots, lustres, arandelas, lâmpadas e produtos em LED. A sensação do momento. Na Carrapeta, profissionais especializados orientam o cliente na escolha do produto certo. E há também encomendas por catálogo. E se você quer conferir pontas de estoque de iluminação, visite o Barracão, uma nova loja do grupo com produtos a preços populares. Carrapeta. Aqui tem qualidade. Tá procurando onde almoçar bem? Nós temos uma dica especial. Restaurante Chapéu de Palha. Qualidade, bom atendimento, tranquilidade, tempero especial, excelente localização e o carinho de toda a nossa equipe. Chapéu de Palha, o jeitinho mineiro de ser com o melhor self-service de comida brasileira. Rua Nilza Chiapeta Fadigas 347, pertinho da Aviação Teresópolis. Aberto de 11h30 da manhã às 3 da tarde. Chapéu de Palha. Quem te conhece não esquece jamais. Para vencer as batalhas do dia a dia, é preciso ter agilidade e mostrar a sua força na hora certa. O Banco BMG bateu forte no juros e abaixou as taxas do crédito consignado. Quando o assunto é oferecer o que você precisa, o Banco BMG é imbatível. Aproveite logo e faça seu crédito pelo 0800 724 3100. Banco BMG, quem precisa, tem. Nada é mais importante do que cuidar de nós mesmos e de quem a gente ama. Proteger sua família, suas conquistas e estar preparado para as adversidades da vida é o que nos dá paz e tranquilidade. A Ética Seguros oferece as melhores condições em seguros de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento. Você encontra a Ética Seguros na Avenida JJ Araújo Regadas, 178 e através do telefone 2643 1133. Porque viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda.
Estamos aqui na JB, 30 anos com você. Aqui você encontra menor preço, qualidade, bom atendimento. Uma equipe altamente qualificada. Os maiores e melhores profissionais do ramo que trazem para você carisma, qualidade e bom atendimento. Luciano, o que nós temos de melhor aqui na JB? Rapaz, a gente está com oficina agora, trabalhando com o sistema Express. Você traz o aparelho, a gente está tentando fazer pro mesmo dia, tendo peça na cidade, tá? Traz o aparelho, a gente faz o orçamento no mesmo dia. Tem a parte de compra e venda também. Se você não quiser fazer o conserto, eu compro. E eu compro o teu aparelho também usado que está em casa aí. Venha para a JB, Rodoviária, Loja 5, 30 anos com você. Venha. Excuse me, is this the flight to New York? Oh, yes. Join us. Tô treinando meu inglês. Ciumenta. Disculpame, linda, ¿el vuelo para Buenos Aires es este? No, pero podría ser. ¿Qué pasa, hein? Ah, tô treinando meu espanhol. Quem domina o conhecimento se dá bem. Faça FISC. O melhor centro de ensino do Brasil. 0800 773 FISC. FISC. Domina o conhecimento. Inglês e espanhol é FISC. Frente a frente. Um oferecimento Banco BMG. Quem precisa tem. TNTV Canal 11, programa Frente a Frente, agradecendo mais uma vez a sua audiência, o seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia, conversando com o deputado Nilton Salomão. Deputado, eleição 2012. Um processo meio conturbado, candidatura indeferida. O fato da candidatura do Mário Tricano ficar indeferida e está até hoje, né, aguardando o julgamento, prejudicou o resultado da eleição no seu ponto de vista? Acho que sim. Eu creio que o fenômeno do ficha limpa, que foi um clamor de todo o Brasil, que foi apresentado nessa eleição, vamos dizer assim, a falta de a inexperiência de lidar com esse assunto, especialmente por todos nós, mas especialmente para o judiciário, deixou de ser um remédio e passou a ser um veneno. Criou uma insegurança jurídica muito grande no país, né? No país, você vê que o próprio cidadão, vamos aqui dizer o seguinte, quer dizer, independente de análise de personalidade e tal, mas o fato é o seguinte, no caso do Tricano, ele tinha lá as pessoas que têm o desejo de votar nele e tal, mas o fato de não ter sido decidido a tempo, porque como é que você coloca num processo eleitoral alguém que diante da população não está ainda em condições legais de ser candidato. Causou na população também, havia conflitos, porque alguns diziam, não, ele tem condição, outros diziam, não, mas não tem, não tem. Isso levou a uma desorientação da eleição. Então, a eleição de Teresópolis, ela foi prejudicada nesse sentido, né? Causou um problema, e vamos falar aqui a verdade. Vamos lá. Nós hoje estamos diante de um problema continuado. Se nós vivemos o drama do governo Jorge Mário, 4 anos de drama, talvez o primeiro ano não, tal, mas a partir do segundo já era dramática a situação. Nós hoje temos possibilidade de ter mais 4 anos de segurança, porque a insegurança política, quer dizer, a insegurança jurídica leva à insegurança política e leva à insegurança administrativa. O que pode acontecer? Você pode ter um prefeito que assuma e depois tem uma decisão de colegiado que venha perder o mandato. Você pode ter um outro que assuma e tenha decisões em função de processo e perca o mandato. Como é que se comporta, então, né? Como é que organiza as equipes? Como é que se comporta, por exemplo, um empresário de fora que quer montar uma empresa aqui? Ele está inseguro. Como é que se comporta o governo do Estado, o governo federal, diante de uma situação dessa? Há um prejuízo grande, Serginho, para a cidade. Então, essa eleição, e aqui não digo isso do ponto de vista, está chorando, porque, não, acho que a percepção das ruas é essa, de todo mundo é essa. Quer dizer, enquanto outras cidades estão hoje fazendo as transições, porque, veja bem, se não for o Arley, for o Tricano, como é que faz a transição? Não tem, né? Se não for nenhum dos dois, como é que faz? Enquanto isso, outras cidades estão fazendo a transição, estão apresentando os projetos já, indo a Brasília, indo ao Rio, apresentar os projetos, porque a época é agora, e nós estamos estagnados. Então, acho que foi muito ruim para a cidade, de um modo geral, esse acontecimento. Deputado, essa questão política, agora falando, a lei do ficha limpa, ela criou casos, por exemplo, a Lei Correia
ganhou a eleição em Cabo Frio e conseguiu agora os 45 do segundo tempo, né? Um caso totalmente diferente do Mário Tricano, né? Senão as pessoas já dizem que o Mário Tricano aqui, cada caso é um caso. Tivemos o caso do Rubens Bontempo em Petrópolis. Se o Tricano não fosse candidato, tivesse indeferido e retirado a candidatura dele no início do período eleitoral, quando houve o primeiro indeferimento, o senhor acha que o eleitor, a maioria do eleitor do Tricano, o senhor acompanhou alguma pesquisa, ele iria para o Salomão, iria para o Arley, iria para Maria do Rosário, para o Cleito? Para onde migraria esse eleitor? Olha, na visão política do Nilton Salomão. Pelas pesquisas que nós acompanhamos, no primeiro momento, havia uma divisão muito forte desse eleitor entre o Arley e o Salomão. O eleitor Tricano se deslocaria uma parte para o Arley e uma parte para o Salomão, quase que meio a meio. Mais à frente, essa situação já mudava. Esse eleitor ele vinha mais para o Salomão do que para o próprio Arley. Isso foi o que nós observamos. Mas o fato, Serginho, é que essa confusão, ela confundiu a cabeça do eleitor também, porque, na verdade, o eleitor ele está sempre em busca, mesmo quando ele diz assim, vou votar nulo, que eu não acredito mais, na verdade, dentro dele, ele sabe da importância de um prefeito, da sua cidade, ele está em busca de encontrar um nome que o agrade, que o convença naquelas circunstâncias. Então ele estava em busca disso. E ele ficou confuso nesse processo, né? Ele ficou perdido nesse processo. Então, essa confusão se estabeleceu, mas se tivesse tido já a decisão do Tricano, seja aprovando ou desaprovando a candidatura dele, poderia ter as duas opções. Claro, é um processo. Se tivesse sido realmente desaprovada, ele estaria fora, o eleitor então dele ia ter que decidir. Bom, quem então eu vou optar? Se fosse também aprovada, o que na nossa avaliação é muito mais difícil, mas vamos imaginar essa hipótese. Claro. Também você teria os próprios adversários do Tricano uma relação com ele diferente. Numa outra linha. Porque como se colocou a candidatura dele como uma candidatura não aprovada, se deixou a candidatura dele lá correu livre, não é? Porque ninguém diz, bom, vou confrontar se a candidatura dele não existe. Porque vou para o desgaste necessário, né? Então, seria um desgaste necessário, politicamente falando. Então houve essa distorção no processo, realmente. Deputado, passando o período eleitoral de 2012 e entrando no ano de 2013, qual será a postura do deputado Nilton Salomão, independente do prefeito que estiver na prefeitura, já que a gente vive essa insegurança jurídica hoje na cidade? Pois é. Olha, primeiro que é obrigação minha estar ao lado do prefeito que vier assumir, não é? É um deputado da cidade, ainda mais no momento dramático da cidade, pelo tudo que nós ainda estamos vivendo, é obrigação minha, eu jamais poderia me excusar isso. Claro que, eu digo sempre, reservado o meu direito e a minha obrigação, direito de ser crítico naquilo que considerar, e a minha obrigação até de fazer denúncias que eu considerar daquilo que... Você vê que, mesmo o governo Jorge Mário, eu estava no PT, nós fomos lá para a justiça e entramos com uma ação contra o Jorge Mário. Mas eu penso o seguinte, a gente tem que, seja o prefeito que vier assumir, nós temos que buscar acalmar a cidade, nós temos que buscar gerar estabilidade na cidade, buscar captar esses recursos tão difíceis, não é? Seja para a reconstrução do que perdemos, seja para novos projetos. Nós precisamos também de novos projetos. Muita gente, tem que concentrar aqui na reconstrução. Está certo, nós precisamos de novos projetos. Então, você pode ter certeza, que a minha postura vai ser essa. Qualquer que seja o prefeito eleito, eu vou lá, vou esticar a mão e vou estar ao lado, colocar o nosso mandato. Né? É uma obrigação minha. Isso aí a população tem certeza de que nós não podemos agir diferente disso. Chegando aí, daqui a pouco nós vamos para o último bloco, eu vou começar aqui, senão não dá tempo. Deputado, nos últimos dias, né? Tentaram aí envolver o deputado, que o deputado abandonou Teresópolis quando Teresópolis mais precisava, deputado. Que história é essa? Isso, a meu ver, foi uma atitude, vamos dizer, desproporcional ao fato, tomada pelo jornal Diário, e uma questão que gerou uma grande polêmica. Veja bem, primeiro essa afirmação, não é? Abandonar no momento que mais precisou. Ele está se referindo a um projeto de tombamento de
partes, né, determinados pedaços de sítios históricos da antiga estrada de ferro Teresópolis. Deixa eu perguntar ao senhor, o projeto era seu? Não, o projeto era do deputado Alessandro Calazans. Eu creio até que sugerido pelo proprietário, enfim, do Jornal Diário, o Vanderlei, que é um homem que se dedica também a essa questão cultural, não me apresentou o projeto, apresentou o Alessandro Calazans, que era do PV à época dele, hoje não é mais, hoje eleito prefeito de Nilópolis. Então, o exagero está o seguinte, você colocar que este fato era o momento mais importante em Teresópolis, o momento mais importante em Teresópolis, com certeza, nos últimos anos, foi o momento da tragédia. E no momento da tragédia nós tivemos, ao lado de Teresópolis, sim, fizemos uma CPI, fizemos uma comissão de acompanhamento para contribuir na solução dos problemas. Agora, os problemas são sérios e são 7 municípios da região, mas naquele momento nós tivemos ao lado da população. Eu me lembro, lutei muito para o restabelecimento do fornecimento da água, porque se deixasse pelas vias normais, a rede da Ampla, da energia que ia até a SEDAI lá no 2º distrito, estava rompida em quilômetros. Foi uma luta nossa diante do governador para colocar geradores ali para poder restabelecer a água. Estou citando um exemplo, como poderia citar outros de lutas que até hoje nós fazemos, como por exemplo a questão dos desaparecidos. Nós estamos aí lutando. A questão das casas de ermitagem, deputado, como é que vem sendo feito o seu trabalho sobre essa questão? Pois eu quero falar das casas, mas você me permite só dizer o que aconteceu para o público entender. Então havia o desejo, a sugestão do Vanderlei, dono do Diário, que foi apresentada não a mim, mas ao deputado Alessandro Calazans, que apresentou esse projeto de tombamento desses trechos. Um projeto de tombamento. Esse projeto, ele foi apresentado em 2008, projeto 1592. Ele só foi votado em junho. E aí em junho, quando foi votado, está lá meu voto, na minha declaração de apoio, a minha articulação interna para apoiar o projeto, e foi aprovado na Assembleia. Só que aí, Serginho, ele vai ao governo do Estado. O governo do Estado recorre a um entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: não cabe ao Legislativo tombar, cabe ao Executivo. Isso foi um pronunciamento lá atrás, até do ministro Célio Borges, que até tem casa aqui em Teresópolis. Porque quem tem o poder técnico de decidir o tombamento. Exatamente, a autoridade administrativa. Então, poderia dizer assim, bom, mas a Assembleia é uma casa política, você pode ter uma decisão política. Realmente. Então, o que aconteceu? Ele foi aprovado politicamente em junho. Em 21 de agosto, eu nem estava na Assembleia, eu estava licenciado aqui na minha candidatura a prefeito, o veto do governador, o governador vetou por essa razão, porque disse, não, quem pode ter... Constitucional. Quem pode fazer esse momento é o Executivo. Vetou e devolveu. Em 21 de agosto ele foi colocado para votação, foi retirado. E não houve entendimento político a ponto do líder do governo, deputado André Corrêa, também conhecido aqui em Teresópolis, se pronunciar em plenário dizendo o seguinte: não, o veto tem que ser mantido porque o projeto é inconstitucional. Portanto, diante daquilo, o que eu fiz? Liguei para o deputado Alessandro Calazans e disse: Calazans, dada essa situação, vamos buscar outro caminho. E buscamos a apresentação de uma indicação legislativa, que é dizer, o legislativo recomendando ao Executivo, ao governador, que apresente um projeto de tombamento. Porque aí, por que isso é importante das pessoas entenderem? Porque quando você tomba hoje, há que ter uma responsabilidade também, né? Você tomba, você tem que acompanhar aquele tombamento, você tem que dar regras àquele tombamento. Quando não se faz isso, ocorre situações. Vou citar um exemplo para você: o tombamento aqui do Mirante da Granja Guarani, que todos nós defendemos. Existe ainda? Mas já nem existe mais, né? Mas tem muita gente lutando ainda. Eu acabei de receber até um e-mail de um eleitor meu pedindo para participar dessa luta também. O que aconteceu ali? Foi tombado num terreno particular. Na época do tombamento, já deveria se ter previsto isso para assegurar as condições ali, inclusive a desapropriação, para garantir. O que acontece? Conflito de interesses ali.
O proprietário do terreno, claro que quer o terreno para fazer ali um empreendimento, com certeza. E o interesse público nosso, da cultura, que é preservar, ficou em conflito. Então está essa questão que até eu estou participando disso agora, junto ao INEPAC, para que a gente possa, né, ver se tem uma solução. Então, só para esclarecer isso, quer dizer, a atitude do jornal em não nos ouvir, em colocar aquele título impactante, não é? Porque quem viu aquilo na banca, né? Poxa, o deputado realmente é muito ruim, abandonou Teresópolis um período que mais, na verdade, foi desproporcional ao fato, e isso a gente tem procurado esclarecer, e você está até permitindo nesse momento esse esclarecimento. Deputado, falando do momento que Teresópolis realmente precisou, que foi 2011, até hoje a gente não tem uma solução, né, que é a questão das casas populares, né, para as pessoas que perderam as suas casas na tragédia, que aí sim foi um momento, eu acho, importante da história, e que acho que o deputado pode esclarecer para a população. O que tem sido feito, o que o deputado tem procurado fazer nessa questão, sim, na preocupação com o ser humano, com as pessoas que perderam as suas casas, as pessoas que ainda moram em área de risco. O que está podendo ser feito via LERJ, via o que permite ao mandato do deputado? Eu primeiro quero aqui render homenagem a um deputado que não é de Teresópolis, mas tem sido muito útil, e eticamente eu preciso registrar isso aqui, que é o deputado Luiz Paulo, que nós somos até oposição em termos de partido, não é isso? Mas que ele tem sido um grande parceiro nessa luta na Assembleia. Nós temos, Serginho, dois problemas seríssimos nessa questão. A primeira foi a conduta do governo Jorge Mário no momento da tragédia. O governo Jorge Mário e a pessoa dele, com a inexperiência dele, o que aconteceu? Não conhecendo a questão habitacional, simplesmente imaginou o seguinte: olha, eu arrumo aqui a Fazenda Hermitage, faz ali as casas, está tudo resolvido. Ele é do engano, por duas razões. Primeiro, a Fazenda Hermitage estava com um problema ambiental e o problema de conflito com o proprietário. Segundo, não se resolve o problema habitacional colocando as pessoas, tirando as pessoas dos seus bairros, das suas comunidades, juntando. Isso está mostrado a história, eu acompanho isso, como gerente da Caixa, como presidente que fui da Comissão de Habitação da Assembleia. Você cria um outro problema quando você... O deputado seria a favor, então, dos pequenos condomínios? Claro, e tem lutado por isso. Nós conseguimos, depois de muito esforço, até com o apoio da Associação de Vítima, sensibilizar o governo do Estado que acabou de desapropriar, já tem um pouco tempo, desapropriar uma área ali na posse, que vai permitir ele fazer em torno de 300, 350 unidades habitacionais. Então, o primeiro erro foi esse, do município, porque o Estado ouve o município. O município diz: o terreno é esse, para resolver. Muito bem. Segundo erro, que aí é um erro do governo do Estado. Não é? Eu sou da base do governo, mas isso está registrado na CPI, nos meus pronunciamentos. Olha só, fazer obra já não é fácil. Você tem todo um processo, uma burocracia. Tudo. Fazer obras diante de uma tragédia que exige volume enorme, envolve diversos segmentos do governo, diversas secretarias, também é muito difícil. Eu sempre defendi o seguinte: o governo tem que fazer uma secretaria especial de reconstrução da região serrana. Porque o que acontece hoje? Uma secretaria fala uma coisa, outra fala outra, uma anda assim, outra anda assado. Você tem hoje no governo do Estado a seguinte situação: você tem a Secretaria de Habitação do Estado, que não é a responsável por aquelas casas que vão ser feitas ali no Hermitage. Será feito pela Secretaria de Obras. Olha que anomalia, olha que distorção. Eu sempre registrei isso, então eu tenho me batido nesse sentido. Então, este hoje é um dos problemas, porque, veja bem, o governo do Estado tem outros interesses, tem a região metropolitana e tal, mas nós estamos vivendo nosso drama aqui. Então, a grande questão, quer dizer, a grande contribuição que nós estamos dando na Assembleia é cobrar, é acompanhar e é brigar mesmo com o governo no sentido de que ele priorize essas obras, porque nós agora tivemos a renovação, vamos ter agora a renovação do aluguel social, especialmente para a região serrana, 33 milhões estão garantidos, mas ninguém deseja continuar vivendo essa vida, as pessoas né? querem suas casas, tá certo? Olha, continuo conversando com o deputado Nilton Salomão, vou um brevíssimo comercial e volto no nosso último bloco aqui na TeleTV Canal 11. Eu sou médico, e ser médico é ser um apaixonado pela vida. Às vezes pela vida de quem eu nem conheço. Eu deixo a minha família para cuidar da sua. Ela vai se recuperar bem.
Abro mão do tempo com os meus filhos para ficar com os seus. Passo noites em claro para você dormir bem. Troco o fim de semana por plantões. Troco o cineminha pelas emergências. Vai ficar ótimo. Sou médico. Sou assim. Troco tudo pela sua saúde. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed. Somos médicos e isso faz toda a diferença. Para construir, reformar ou decorar, a Carrapeta tem o produto certo para você. Além da completa linha de elétricos e hidráulicos, a Carrapeta está ousando em iluminação com produtos diferenciados. Confira o showroom com spots, lustres, arandelas, lâmpadas e produtos em LED. A sensação do momento. Na Carrapeta, profissionais especializados orientam o cliente na escolha do produto certo. E há também encomendas por catálogo. E se você quer conferir pontas de estoque de iluminação, visite o Barracão, uma nova loja do grupo com produtos a preços populares. Carrapeta. Aqui tem qualidade. Nada é mais importante do que cuidar de nós mesmos e de quem a gente ama. Proteger sua família, suas conquistas e estar preparado para as adversidades da vida é o que nos dá paz e tranquilidade. A Ética Seguros oferece as melhores condições em seguros de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento. Você encontra a Ética Seguros na Avenida JJ Araújo Regadas, 178 e através do telefone 2643-1133. Porque viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda. Excuse me, is this the flight to New York? Oh, yes. Join us. Tô treinando meu inglês. Ciumenta. Disculpame, linda, ¿el vuelo para Buenos Aires es este? No, pero podría ser. O que passa, hein? Tô treinando meu espanhol. Quem domina o conhecimento se dá bem. Faça FISC. O melhor centro de ensino do Brasil. 0800 773 FISC. FISC. Domina o conhecimento. Inglês e espanhol é FISC. Sabe onde você encontra a cerveja mais gelada de Teresópolis? Na sua casa. É só você ligar para a Mania d'Água que a cerveja sai da nossa câmara frigorífica e chega até você. Trabalhamos com água, gelo, cervejas, vinhos e bebidas variadas. Ligue 2742-7653. Usufrua desse conforto e comprove que a satisfação é garantida. Mania d'Água. Para vencer as batalhas do dia a dia, é preciso ter agilidade e mostrar a sua força na hora certa. O Banco BMG bateu forte nos juros e abaixou as taxas do crédito consignado. Quando o assunto é oferecer o que você precisa, o Banco BMG é imbatível. Aproveite logo e faça seu crédito pelo 0800 724 3100. Banco BMG, quem precisa, tem. Frente a frente. Um oferecimento Banco BMG. Quem precisa, tem. TV Canal 11, programa Frente a Frente, programa aqui esclarecedor com o deputado Nilton Salomão. Deputado, falamos da questão das casas. O deputado é a favor desses pequenos condomínios? É o melhor caminho? O senhor acha que, né, porque uma coisa é a nossa opinião e outra coisa é acontecer. O senhor acha que tem possibilidade do governo do estado rever esse projeto da Hermitage, fazer um projeto menor e distribuir em outros bairros da cidade? Não, veja bem, é uma situação delicada pelo seguinte, olha só, para rever isso agora, você volta a estaca zero de tudo. Então, o que acredito que tem que ser feito? Primeiro, vai fazer ali as 1.600 unidades, que não resolve, né, o problema todo, tá certo? Mas, de qualquer forma, já ajuda e alguns melhoramentos no projeto minimizam os problemas que a gente vê ao longo da história. Quando você faz um conjunto habitacional, joga lá as pessoas e não prepara socialmente, numa estrutura, você tem dramas. Então, ali, você tem uma previsão já, de além das 1.600 unidades habitacionais, vai ter 40 unidades comerciais, para ter ali a mercearia, o açougue, a padaria, enfim. Você vai ter previsão de escola, né, de posto, de saúde. Então, já, vamos dizer, minimiza os problemas que a gente imagina que possa ter. Claro que tem que ter uma preparação para as pessoas, porque, Serginho, uma coisa é a pessoa sair de uma casa
e viver na sua casa com seu animalzinho, com aquelas condições, e morar num apartamento. É uma vida diferente. É uma mudança. Tem que ser preparado, tem que ser orientado, tem que ser trabalhado isso as pessoas. E tem uma questão que todos nós temos que estar acompanhando, que é o seguinte: tem que fazer o viaduto ali. Se não fizer o viaduto ali, nós vamos estar fazendo uma fábrica de mortes. Imagina, você tem 1.600 apartamentos, mais essas unidades, mais escola, mais... Você vai circular em quase que 8.000 pessoas, entrando e saindo ali da Fazenda Hermitage. Tu imagina, com aquele trânsito ali que vem, né? Porque ali é uma baixada, uma descida, vem carro, já vem... Imagina. Então, essa é uma questão que nós temos que lutar, mas não tem jeito. Ali está decidido, não tem como voltar atrás mais, os processos já andaram, já evoluíram. Mas como tem outras necessidades, e mais necessidades, eu acho que a gente tem que lutar para que nos bairros se consiga terrenos, e cabe à prefeitura buscar esses terrenos, né, para apresentar ao Estado terrenos nos diversos bairros, para que se possa fazer. Qual é a vantagem de você fazer isso nas localidades? Primeiro, para a vida das pessoas, elas continuam ali na sua comunidade mesmo. Segundo, no momento que você faz pequenos empreendimentos, você não precisa de grande infraestrutura, porque naquela comunidade você já tem escola, você já tem a energia elétrica, você já tem um posto de saúde, você já tem, enfim. Isso barateia o próprio custo do empreendimento. Claro que as empreiteiras, e aí é um problema que a gente precisa tocar, a empreiteira não gosta disso. A empreiteira, ela gosta daqueles grandes empreendimentos, porque ali ela tem o que a gente chama de economia de escala, ela ganha mais. Mas entre o interesse da empreiteira e a qualidade de vida que você vai levar para as pessoas, a gente tem que fazer essa luta. O presidente Lula, o governo Lula, já teve muita sensibilidade com isso. Ele já facilitou ao máximo as condições para que as empreiteiras mantenham o seu lucro, que é o desejo delas, e, enfim, tem... Claro, ninguém faz negócio para perder dinheiro, né? Claro, mas que possa viabilizar, né, através de recursos públicos mesmo, a parte, né, de infraestrutura, de preparação. Então, hoje, há boas condições para se fazer esses pequenos empreendimentos. Deputado, politicamente também saiu na imprensa, né, de Teresópolis, que o deputado teve com o Garotinho, teve com a Rosinha, agora está com o Sérgio Cabral, um questionamento que o deputado está com o governo. Como isso funciona para a população entender, deputado? E daqui a pouco posso estar com o Lindbergh Faria, né? Que é ou com o Garotinho de novo, candidato... ou com o Pezão, nunca se sabe, né? Olha... Só para a população entender, porque... Eu costumo dizer o seguinte, né? Você ser oposição, sistematicamente, tem vantagens e desvantagens. Não tem vantagem porque você faz a crítica, que pode ser mais contundente ou não, e estabelece essa relação. Você ser situação... Você muitas vezes tem que, como eu digo, às vezes engolir sapo em prol de uma população, de uma comunidade. Eu creio que eu tenho feito isso, mantido também limites, né, dessa questão. Por exemplo, não abro mão de posicionamentos com relação à privatização da SEDAI, que eu defendi, a terceirização do Teatro Municipal no Rio de Janeiro, que foi uma emenda minha que impediu a terceirização que o governo Sérgio Cabral queria fazer. Mas, numa cidade, sendo um deputado de uma região, é muito importante o teu bom relacionamento com o governo do Estado, né? Veja, do meu bom relacionamento com o governo Garotinho, nós tivemos a obra de expansão da água tratada em Teresópolis, a chegada da FAETEC, né? Algumas obras de contenção da cidade. Foi muito positivo, né? Então, eu acho que o político ele tem que saber se conduzir nesse processo, né? Não se violentar naquilo que, às vezes, o fato de você ser da situação te cobram. Isso realmente é um momento muito difícil. Você fica entre adotar uma posição crítica a um governo e você pensa, bom, mas eu preciso ter o apoio do governo para agilizar a construção das casas, agilizar a construção das pontes. Então você tem que equilibrar isso. Então, são dois tipos de deputado, né? O deputado de opinião pública e o deputado de ações comunitárias. O deputado de ação comunitária precisa muito do governo. Senão não faz nada. Senão não faz nada. De opinião pública, então eu procuro. Eu tenho as questões temáticas que eu defendo. Agora mesmo tenho feito uma defesa e cobrado muito ao governo do Estado a questão dos diabéticos. Nós fizemos uma lei importante para mudar a forma de atender os diabéticos e acompanhar os diabéticos nesse Estado. E o governo não tem sido tão
sensível. E olha que a lei é minha e do próprio Sérgio Cabral, quando deputado. Então eu tenho cobrado, tenho enfrentado isso. Mas o fato da gente ter aqui os interesses nas obras, nos projetos da cidade, exige da gente muito equilíbrio, o Serginho. Eu me lembro, houve uma campanha que se fez, não é? Enfim, algumas pessoas querendo, o deputado tem que assinar a CPI do Sérgio Cabral. CPI da Delta. CPI da Delta, que na verdade é um assunto que está sendo tratado no governo, no Congresso Nacional. Eu dizia, bom, esse assunto está sendo tratado no Congresso Nacional já, e me interessa hoje é que o governo do Estado tenha atenção com a nossa região. E agora tem uma situação interessante, que você veja. Nós temos uma posição contra a privatização do Maracanã, daquelas áreas ali em torno do Maracanã. Olha que situação, o governo, a quem eu sou base, quer privatizar. E o deputado é contra. E nós somos contra. Então nós estamos buscando sensibilizar o governo de que deva ser feita de uma forma diferente, não como está sendo feito agora. Né? Que aí é uma posição histórica que a gente tem, que eu vou defender, porque assim como eu te disse lá na história do PT, na cláusula de consciência, também não é, nós temos essa luta histórica pelos próprios do Estado, do poder público, em defesa das empresas públicas. E o Maracanã, rapaz, quando você entra no Maracanã, eu fui outro dia assistir o jogo do Fluminense, não no Maracanã, fui até no Engenhão. Mas, e lembrei do Maracanã, né? Pô, é uma coisa maravilhosa. Então você imaginar que se isso for entregue, simplesmente a iniciativa privada, isso tiver regras que dificultem tanto o cidadão